Beleza, gente? Bosta. So, good morning, good afternoon, good evening, people. So, bom dia, boa tarde, boa noite aí, gente. Como é que vocês estão? How are you feeling yourself today? Já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Tava meio. Como estão se sentindo? Everything fine? Tudo tranquilo aí? Gente, seguinte, então vamos aí com a nossa maravilhosa videoaula de sempre, semanal, tá? Como vocês sabem, nós estamos voltando à normalidade aqui no curso, beleza? Peço que vocês estejam a par da situação. Gente, reitero mais uma vez aqui, então, atenção para o momento da notícia. Glória, 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 glória! Gente, a apostila de vocês, o book 2, nós já fizemos o vídeo da apostila, já tem as apostilas aqui na escola, peço para vocês virem retirar o quanto antes. Lembre-se, eu não posso ficar mandando para vocês as páginas da apostila. Preguiça. Hoje vai ser o último dia porque eu, conversando com a direção, nós abrimos uma exceção. Mas como vocês sabem, não posso mandar as páginas para vocês, todas as aulas, porque a apostila de domínio na escola. Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Privado, tá? E eu fazendo isso, eu transformo ela em domínio público, então eu não posso, tá? A gente não tem essa autorização para fazer com todo o material, só uma parcela dele. Vagabundo, cara. Ok? Então, por favor, peço pro responsável, até mesmo vocês venham aqui na escola, retirem a apostila, ok? Quem está frequentando as aulas normais, pode retirar a apostila em sala mesmo. Tá bom. Tá bom? Gente, o que a gente vai fazer aqui? Nossa videoaula de hoje é bem rápida porque o conteúdo em si ele é rápido. Na verdade, vai tomar mais tempo de vocês a parte da prática, tá? Na questão da oralidade, na questão da prática de pesquisa. Vocês vão ter que fazer uma atividade, uma pesquisinha, fechou? Preguiça. Ai, professor, nada de preguiça, gente. Vamos lá, bem interessante. Só acontece comigo, na hora que eu vou gravar a aula tem que aparecer Um abençoado de uma moto, um caminhão ou um carro de telemensagem para atrapalhar aqui a situação. Eu não mereço isso. Mas tudo bem, gente, vamos lá então. Isso para vocês, nossa aula aqui ela vai ser bem curta, ela é mais de uma prática dinâmica do que uma prática só de 20, 25 minutos aqui eu falando somente com vocês. Então a gente vai fazer uma troca, a gente vai fazer um exchange, vocês vão fazer uma troca, uma partilha de conhecimentos. O que eu vou fazer com vocês agora? Não sei. Nós temos lá na página da apostila de vocês, peço que vocês acompanhem lá na página 10, tá? So go to page 10. Lembrando que essa aula aqui tá, gente, então no caso aqui hoje é May 7th, 2020, so I'm recording this class to the students from Thursday, então estou gravando essa aula para os alunos de quinta-feira, ok? E para os alunos de sábado também, from Saturday, ok? Ah, bom. Os alunos de quinta, das 10 ao meio-dia ou às 3 e sábado das 8 às 10. Todos estão no mesmo segmento. Então abram lá na página 10. Na última videoaula a gente estava vendo lá sobre o conteúdo da unidade 1, que eu pedi para vocês fazerem as palavras cruzadas dessa página aqui, que era caça-palavras, essa página aqui, que era com relação às partes do corpo, o vocabulário de partes do corpo. Gente, o que vocês vão fazer? Peço que vocês, após terem completado lá em cima, feito o seu caça-palavras, colocado todas as palavrinhas, peço que vocês comecem a fazer a atividade prática de vocês. Ver no contexto que a gente está estudando de body parts, que seriam as partes do corpo, qual é o contexto de cada uma dessas palavras, o que cada uma delas significa. Por exemplo, o que significa arms, back, nose, head e assim por diante. São palavras bem simples que vocês já têm um conhecimento, uma dinâmica com elas. Agora é o momento de vocês verem o significado delas dentro desse contexto. E como que eu vou saber qual é o significado delas, professor, nesse contexto? Não sei. Abaixo vocês têm uma lista de exercícios que diz o seguinte: ele te dá uma frase, naquela frase ele te dá um contexto, ok? E ele quer que você indique qual é o contexto ali. Por exemplo, a letra A diz bem assim, ó. Para vocês entenderem. Fala o que você quer de uma vez. It's where your hands are located. It's where your hands are located. Ou seja, é onde a sua mão, no caso, onde as suas mãos ficam localizadas. Então, daquele vocabulário ali acima, daquelas partes do corpo, qual daquelas partes refere-se ao local onde a sua mão se encontra? Ah, será que é no cotovelo? Ah, será que é, sei lá, nos ombros ou no braço em si? Ele quer que você descubra quais palavras se encaixam ali. Beleza, pessoal? Somente uma palavra para cada uma das assertivas, ou seja, só cabe ali uma para cada. Não, por exemplo, não pode repetir. Fechou? Aqui nesse canto eu coloquei para vocês algumas palavras que eu chamo elas, né? Na verdade eu não tenho essa designação, eu chamo porque eu acho interessante a gente dar alguns nomes para a gente fazer uma certa de separação. Eu chamo elas de irregular parts, as partes irregulares. Por quê? Porque elas são a mais, são a menos, ou a gente tem um problema com elas? Não, não é nada disso. Eu chamo elas assim porque no inglês a gente tem que tomar cuidado com a pronúncia delas e como elas se formam, ok? Essas duas primeiras que eu quero que vocês observem, que vocês vão achar aí no caça-palavras, é a palavra teeth e a palavra feet. Teeth
feet. Como é que falaria isso aqui, professor? Notem que as palavrinhas com TH terminam com esse som de F. É como se os seus dentes aqui de cima, esses dentes superiores, eles se encostassem nesse lábio de baixo de você e você meio que assoprasse, né? Tipo, F. Ou seja, teeth. Teeth. Fechou? O que seria teeth, professor? Pesquisando num contexto, seria o plural desse trequinho que vocês têm na boca e que vocês usam para mastigar ou triturar os alimentos. Seriam os dentes. Tá, professor, por que você chamou essas duas partes de irregulares? Vamos ver a segunda lá comigo. Lembre-se da regra do inglês, tem dois E's na língua inglesa, o som deles é como? I. Então vamos lá. Teeth, feet. Teeth, feet. Feet seria também o nosso plural de uma parte do corpo de vocês que é essencial para a movimentação de vocês, não em si a perna, mas o pé, tá? Então feet seria pé e teeth seria dente. Então o que eu coloquei elas aqui como irregular para vocês? Porque elas são uma das palavras do inglês, vou falar difícil agora, mas um pouco tópico gramatical, tá? Não se atentem a nomes, só para vocês entenderem. Eles são dos poucos substantivos do inglês que eles têm a forma de plural irregular. Como assim forma de plural irregular? Porque a gente sabe que no português muitas formas de plural são formadas pelo quê? Ao final do substantivo, por exemplo, nós acrescentamos a letra S, né? ué. Ah, isso é simples. Por exemplo, carro, carros. Então eu sei que um é singular e outro é plural porque o final me diz isso. Carro, um carro. Dois carros. E assim vai. Uma vasta lista aí de plurais. No caso do inglês... Desculpa, gente. Coronavirus! Não é coronavírus não, só me engasguei. Mentira! No caso do inglês, algumas partes, algumas palavras, a gente tem que tomar cuidado em alguns segmentos que nem todas elas, em seu plural, é só você acrescentar o S. Tá? Um caso é esse aqui. Por quê? Porque nesse jeitinho que está escrito já é o plural dessas palavras. Como assim, professor? Mas não tem S nem nada como as demais? Correto, porque elas são irregulares, elas não mantêm essa forma de colocar o S no final. Vou dar uma dica para vocês. Tá vendo essas duas palavrinhas terminando com E? Se você substituir esses E's por Os, você vai transformar elas em singular. Como assim? Olha que legal! Substituir os dois S por Os. Copiei o final. Substituí os dois Is por Os, copiei o início e o final. Então aqui Olha que bacana! tem a palavra tooth, dois Os são de um, lembra lá? Tooth, e tem a palavra foot. Lembra lá? Remind yourself, lembre-se. Football, let's play some kind of football. Vamos jogar futebol, tá? Cuidado que no inglês a gente vai ver numa unidade sobre os esportes, vocabulário de esportes, com a palavra football, né? Se a gente pensar assim, é o literal, pé e bola. Mas cuidado, nós temos uma diferença entre o futebol, no caso que nós jogamos aqui no Brasil, que nós conhecemos como soccer, em inglês, e o americano que nós chamamos de futebol, American football. Os caras nojentos, pô. Tudo bem? Então, tooth and foot, ok? Então esse é o singular deles, dente, um só, pé, um só. Esse é o plural deles, teeth e feet, ok? Any question? So if you have any question, you know what you have to do. You just send me a message on my WhatsApp or what kind of social network you desire. Qualquer outra rede social que vocês acham mais viável. What the fuck? Bem? E as de baixo aqui não é porque elas são irregulares a questão de singular e plural, mas é sim que a gente tem que se atentar. Vou escrever mais uma que eu esqueci aqui. As formas como elas são no inglês e principalmente a pronúncia delas. Essa palavra aqui causa muita confusão nos alunos e até em quem está aprendendo a língua inglesa, porque vê isso aqui e acha que é igual ao português. Ah, tem G ali, G, E, né? Então eu devo falar ger, né? Por exemplo, a palavra, o nome Getúlio, você fala Getúlio, né? Ah, porque no português é dessa forma, então eu vou levar isso para o inglês. Tome cuidado, o inglês tem muitas diferenças do português, tá? Essa aqui não é fingers, tipo da palavra fingir, não, né? Também não tem nada a ver aqui nesse caso. Esse é o tal do mulo. Mas é fingers, gears. Então a gente tem como se fosse aí, lembra lá da professora para você do prezinho? Ou seja, como se estivesse aqui, ó, girls, tá? Totalmente escrito errado, mas é só para vocês atentarem-se a pronúncias. Ou seja, fingers, 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 not fingers, not fingers. E o singular seria como finger, finger, fingers, finger, fingers. What is fingers? These are my fingers. Esses são os meus fingers, ou seja, meus dedos. Qual que seria a função dos dedos? I can take, I can touch, ok? Então essas são aí as funções que a gente vai ver mais pra frente. E por último nós temos os nossos knees. O que seria knees? Não sei. Tá? Lembre lá, a pronúncia do inglês, palavras que começam com a letra K, a tendência é que elas não saiam na pronúncia, tá? Por exemplo, palavra saber em inglês. I know you are studying. Eu sei que você está estudando. I know, mas eu escrevo K-N-O-W, que know, em outras palavras, tá? Mas fala-se
no, tá? E por último aqui, knees, que se refere aos nossos joelhos, fechou? Então 2 E som de K, não pronuncia knees. E por último aqui eu tenho os toes, que existe uma diferença no inglês, tá, gente? Entre fingers e toes. Toes refere-se mais às partes, a uma parte do seu corpo, em que refere-se aos dedos, mas não da articulação, né, as suas articulações, seus tendões, não das mãos, mas sim dos pés. Fechou? Se você for olhar no nome científico, tem uma derivação para cada um. Por exemplo, na nossa mão nós não chamamos de dedos, e sim de artérios, né? Então seriam lá nossas falanges, falanginha e falangeta, que seriam as partes que dividem a nossa mão. Por isso temos 3 segmentos. É como se fossem divididos esses ossinhos, né? Falange, falanginha e falangeta. O mesmo vale para os pés. A gente não tem dedos nos pés, nós temos os famosos artérios. É como se então eu tivesse essa tradução para o inglês, tá? Não existe, só para vocês entenderem. Temos aqui então a sequência, virando na página, temos lá verbs related to the body parts. Então seriam os verbos relacionados às partes do corpo. Não coloquei todos para vocês porque eu quero que vocês se atentem a alguns aqui. Por quê, professor? Porque eu quero que vocês prestem atenção principalmente no uso deles. Eu coloquei aqui uma sequência de 4 verbos para vocês. O primeiro deles se refere a isso aqui. Bite. Vamos pronunciar então. Bite. Touch, não é touch. Touch. Blink and stare. So, bite, touch, blink, stare. Bite, touch, blink, stare. Fechou? Fechou. Qual que seria então o significado deles, professor? São verbos que são relacionados às partes do corpo. Em outras palavras, partes do corpo de vocês que são responsáveis por realizar alguma ação. Ok? Como assim, professor? Partes do meu corpo são responsáveis por realizar uma ação. Ah, qual? Opa! Né? Exemplo. Com seus olhos você faz o quê? Você enxerga, você olha, você pisca. Então são ações que são relacionadas às partes do corpo. Então temos aqui bite, touch, blink, stare. Bite seria o quê? Morder. Então qual parte do seu corpo é responsável pela mordida? Segunda, touch, que significa tocar. Qual parte do seu corpo é responsável pelo tocar? Ou seja, o tato, uma das funções lá, lembra lá, gente? Se não me engano, né? Funções que se chamam. Ai, me fugiu o nome agora na cabeça. Acho que são 5 funções do corpo que a gente tem, né? Tato, paladar, olfato, visão e assim por diante, né? Blink, que seria o quê? Piscar. Fechou? E por último, stare, que seria o famoso encarar. Então esses aqui são os verbos que nós temos relacionados às partes do corpo. Claro que nós temos muitos mais, mas eu coloquei só alguns aqui pra gente fazer essa dinâmica de primeira mão e vocês fazerem o exercício que tá bem simples, só relacionarem lá, ok? So, let's keep going, vamos continuar aqui. Então na próxima sequência ali, gente, nós temos aqui um exercício que eu quero que vocês copiem no caderno e esse aqui eu quero que vocês me mandem foto. Aqueles demais não há necessidade de mandar foto porque eu sei que vocês estão fazendo. Com licença, gente, só deixa eu desligar aqui o som do celular. Aqueles demais ali não há necessidade de vocês ficarem mandando foto, mas esse aqui sim, porque esse aqui vai valer a pontuação de vocês. A atividade de sala de aula eu vou validar por esse trabalho aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu coloquei bem assim pra você. Choose at least 10 body parts and relate them to a function. Então escolha pelo menos 10 partes do corpo aí, aleatórias, não tem obrigação de nenhuma, e relacione elas a uma função. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um esquema, por exemplo, vocês podem fazer um esquema de setas, né, o famoso mapa mental, ou vocês podem fazer o desenho de palito, que não tem problema nenhum, não. Claro, se você souber desenhar muito bem, você pode fazer um desenho muito bonito, mas se for o meu caso, igual a mim, que não sabe desenhar, pode fazer o desenho de palito e bom. E aí vocês vão circular e vão relacionar, por exemplo, qual parte do corpo você está se referindo. Vou dar um exemplo aqui, eu desenho uma mão. How do you say mão in English? Hand. Mão, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou relacionar essa minha parte do corpo a uma função. Gente, qual é a função da mão? Uma das funções, não precisa ser várias funções, uma só tá boa. Né? Uma das funções da mão é o tato, né? Responsável pelo toque, né? E a gente acabou de ver que também nós somos toque. Touch. Fechou? Isso é uma forma de vocês associarem os verbos, né? As ações a algumas partes do corpo e vocês começam a desempenhar isso na oralidade. Example, with our hand we can touch. Com a nossa mão nós podemos tocar. Or with our hand we can take. Com a nossa mão nós podemos pegar. Pega como sarna. E assim vai, tá bom? Gente, nós vamos encerrando nossa aula por aqui. Ela é bem curta porque vai tomar mais tempo de vocês para dar essa sequência de 2 horas. É vocês fazerem a pesquisa e realizarem essa atividade, ok? Lembrando o prazo de uma semana de hoje, para uma de quinta ou de sábado, até a próxima aula de quinta ou de sábado. Fechou? So, gente, bye bye. See you next class. Have a nice weekend. Enjoy your weekend. Bye bye.